Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição número 8. Jesus veio. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofenda a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Graças a Deus. Jesus, mestre amigo, agradecidos estamos pelo concurso da espiritualidade de luz da nossa casa, o Centro Espírita Miguel, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel e os demais trabalhadores espirituais tão abnegados que sempre nos auxiliam. Com tudo isso, estamos elevando os nossos pensamentos a Ti, mestre querido, também para agradecer a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez nesta noite, para estudo do Evangelho e trabalho. Pedimos a Ti, mestre querido,
que leve a nosso agradecimento até Deus, nosso Pai maior, por tudo que recebemos até então e muitas das vezes nem percebemos. Mestre amigo, que todos os nomes que se encontram em nossas listas de trabalho possam ser atendidos e que todos nós, pela nossa vez, possamos auxiliar a espiritualidade também, para que os ajude. Ajude também todos aqueles nomes que nesse momento estão em nossas mentes. Que todos esses irmãos possam ser amparados, possam se sentir melhores, recuperados. Obrigado por tudo, Mestre, pela oportunidade, que é ímpar. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada mais uma reunião de fluidoterapia nesta noite. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Boa noite, meus irmãos. Fico feliz de ter mais essa oportunidade de compartilhar com vocês o ensinamento espírita cristão, que nos ajuda a compreender a nossa existência, a lidar com ela de uma maneira mais consciente e equilibrada. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde verificamos esse maravilhoso encadeamento das 3 revelações, desde o Deus único e seus 10 mandamentos revelados por Moisés, até o advento do Espiritismo no século XIX, passando, no entanto, pela divina lição universal que Jesus nos deixou. A instrução sobre a qual nós vamos refletir no item 10 desse capítulo, ela é de autoria do espírito Fenelon, psicografada na cidade de Poitiers em 1861, portanto há 160 anos atrás. François de Fenelon é o nome que esse espírito tinha em sua encarnação entre os séculos 17 e 18, como um virtuoso teólogo e educador. Ele era membro da Igreja Católica, como vários espíritos que mais tarde vieram contribuir para a divulgação do espiritismo. Nós não temos aqui tempo para descrever a sua biografia, mas vale conferir para aqueles que tiverem essa curiosidade. Ele foi convidado pelo Espírito da Verdade a compor a sua equipe e figura na codificação espírita em vários momentos, podendo ser citado o Livro dos Espíritos, onde assina Prolegômenos junto a uma pleiade de espíritos luminares, bem como lá na resposta à questão de número 917, que ficou ao seu cargo. Em O Livro dos Médiuns, figura no capítulo das dissertações espíritas, desenvolvendo aspectos acerca de grupos e reuniões espíritas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os seus esclarecimentos aparecem em vários momentos, entre eles o discurso que abordaremos esta noite acerca da terceira revelação e da revolução moral do homem. Vamos então analisar os trechos do seu discurso sobre a nova era. Ele inicia sua mensagem lembrando o caminho desvirtuado que a civilização trilhava e a luz que a Terra recebeu por misericórdia divina com a encarnação de Jesus, o nosso guia e governador planetário. Diz assim Fenelon: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. De fato, gente, a história demonstra que nós vivemos essa alternância assim, entre a verdade e a obscuridade. Talvez mais obscuridade que verdade. Mas nós continuamos evoluindo. Os séculos por vindouros ao advento do Cristo, e principalmente após a queda do Império Romano, provaram ser de estagnação cultural e científica, e que era justificada pela falsa premissa de priorizar a religião em detrimento do progresso. Era quando a Igreja, para manter o seu poder de Estado, impunha a ignorância e o medo. E o pior, em nome de Deus e do Cristo,
se consumavam inquisições, torturas e condenações à morte, bem como promoviam-se guerras santas, as famosas cruzadas, derramando o sangue de milhares de irmãos em uma demonstração de total intolerância religiosa. E mesmo após esse longo período negro ficar para trás, quando a ciência floresce e começa a ganhar espaço a partir do século XVII, vemos que ela, a ciência, focaliza seus objetivos unicamente no bem-estar material, desprezando a necessidade espiritual do ser humano. E com isso, facilitando a expressão do egoísmo, da mesquinhez, da arrogância e do orgulho e de tantas outras manifestações de baixa vibração. Estas, por sua vez, criam uma atmosfera densa e sombria que se abate sobre a humanidade. A esse respeito, Fenelon continua a nos esclarecer. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo passado que são os 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Então mostra então o paternal espírito a carência dessa união entre a moral e a ciência. Que a ciência deve caminhar junto ao amor, à caridade e à bondade. Portanto, havendo necessidade de a humanidade ser chamada à atenção e receber instruções nesse sentido. É quando Fenelon lembra o advento do Espiritismo carregando esse propósito. Ele diz: então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. Então, aqui, gente, vale refletir a analogia que ele faz entre a revelação dos Espíritos e a dos profetas do Antigo Testamento. A nos recordar que a comunicação entre o céu e a terra, né, entre essa dimensão espiritual e aqui nós, nesse mundo físico, ela sempre existiu, utilizando instrumentos mediúnicos missionários, portadores de novas luzes, conforme a nossa capacidade de absorvê-las. Na oportunidade em que Fenelon se expressava no século XIX, se referia, digamos assim, a uma invasão organizada, no bom sentido, de espíritos desencarnados, iluminados, através de médiuns de nacionalidades diferentes, em lugares diferentes, falando da continuidade da vida, da existência do mundo espiritual e do verdadeiro progresso que existe não só para as coisas materiais, mas igualmente para as espirituais, tanto na Terra quanto fora dela. Isso tudo, meus amigos, revoluciona o pensamento humano. Remete à destruição de valores puramente materiais e poderes mundanos transitórios. Por isso ele diz: reboará o trovão, sede firmes. Assim como Jesus também vaticinou: eu não vim trazer a paz, mas a espada. E continua Fenelon em sua mensagem: cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama, o amor o enche de inefável alegria. Aqui, ele nos exorta a voltarmos-nos para as lições de Jesus e a nos empenhar em difundir os seus conceitos morais. Ao exercício do amor, que facilita o combate aos nossos infelizes condicionamentos. O Espiritismo, esclarecendo sobre quem somos, o nosso destino, nossas necessidades e a responsabilidade de cada um no seu progresso espiritual, leva os homens a viver a moral ensinada por Jesus.
A respeito dessas considerações de Fenelon até aqui, e para fixar esses ensinamentos, vale uma breve consulta ao livro A Gênese da Codificação, onde nós encontramos o seguinte respaldo de Kardec, abre aspas, os homens, mediante sua inteligência, chegaram a resultados jamais vistos no que diz respeito às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para assegurar-lhes o bem-estar moral. Então, meus irmãos, 160 anos se passaram e a gente verifica que ainda faltam muitos passos para nós chegarmos lá. Analisemos agora este outro parágrafo da mensagem deste paternal espírito. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Aqui Fenelon nos alerta para os momentos de transição, naturalmente tormentosos. No livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier em 1938, Emmanuel escreveu que aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Então, gente, juntando essas duas instruções, a gente vê que nós precisamos estar preparados para esses momentos de transição. Tumultuados, sim, porque sempre envolvem resistências e oposições, mas que levarão a um mundo melhor. Fenelon faz a analogia à parábola das 10 virgens contada por Jesus, porque ela faz parte do seu sermão profético de anunciação dos tempos de passagem do mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, nos ensinando que devemos nos preparar para esses novos tempos, nos esforçando por mantermos a iluminação interior, o trabalho edificante e a prática do bem, se nós não quisermos perder o início das bodas, quando se fecharem as portas de um momento para o outro. Mas para entender esse contexto, vale a pena recordarmos a parábola que está descrita no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Ela é mais ou menos assim narrada. O reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as outras 5, mais prudentes, levaram azeite em suas vasilhas, azeite extra, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, todas acabaram adormecendo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram aquelas 5 às outras 5 prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém, as virgens prudentes responderam: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprar mais óleo, veio o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele, o noivo, para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então, gente, para falar da conquista do reino de Deus, Jesus aqui faz uma analogia com o ritual do casamento judaico da época.
em que o pai do noivo ele escolhia o momento exato para iniciar a cerimônia. Pela tradição, a noiva aguardava o noivo cercada por 10 amigas virgens, carregando as suas candeias para iluminar o cortejo que se formava, culminando em uma festa de 7 dias. Esse é o contexto para a gente entender a passagem, a narrativa que nós fizemos. A parábola, agora analisando-a com cuidado, ela traz vários simbolismos e interpretações. As bodas, como em outras passagens evangélicas de Jesus, elas representam, essas bodas, a união dos seres humanos com o Criador. A cerimônia de casamento representa o processo gradativo de autoiluminação do ser humano. A chegada do noivo simboliza o momento de paz, alegria e felicidade que a terra desfrutará no futuro próximo. As 10 virgens são divididas em precavidas, sensatas, sábias e cautelosas. E as outras 5, irresponsáveis, insensatas ou ignorantes. Cabendo ressaltar que todas elas já sabiam que a probabilidade do noivo chegar à noite era enorme. Portanto, o bom senso e a prudência recomendavam levar o óleo extra para acender a candeia quando ele se aproximasse. O Haroldo Dutra, nosso ilustre espírita palestrante, ele interpreta que as virgens precisavam manter a luz das candeias acesas porque o ambiente externo era de trevas. Há exemplo da vida interior de muitas pessoas que precisam fazer o mesmo para conviverem com as provações e tormentos. Precisam carregar a sua luz. Já o azeite, ele simboliza o combustível da candeia para iluminar o coração. A lâmpada sagrada da fé, pela aquisição dos conhecimentos que fazem evoluir. Logo, gente, a conquista do reino de Deus requer de cada um de nós esforço e trabalho edificante na prática do bem. Sem estudo, sem esforço, trabalho e conhecimento que aumentem a fé, estamos sujeitos a verem apagadas as nossas candeias, perdendo o início das bodas, quando se fecharem as portas de um momento para o outro. Essa é a transição, no seu simbolismo trazido por Jesus. Outro aspecto a ressaltar é quanto à data e a hora da chegada do noivo, porque não é possível determinar quando a Terra subirá ao degrau evolutivo. Daí, aos que aspiram à conquista do reino de Deus, há que evoluir-se pela instrução e pelo exercício do amor e da razão, procurando a verdade onde quer que se encontrem. É por isso que o Fenelon nos remete a esta maravilhosa parábola. E é por isso que devemos vigiar e orar constantemente, pois como está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 36, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Voltando às instruções de Fenelon, ele nos ensina que, abre aspas, a revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existirão as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Então, nesse parágrafo, gente, eu queria destacar para a reflexão de vocês alguns aspectos importantes. O primeiro é que o novo patamar a ser alcançado é muito mais moral do que intelectual. Isso é uma coisa que nós percebemos até intuitivamente. O segundo é que o caminho é apresentado, como disse, é soprado pelos mensageiros divinos. Aliás, isso constantemente. Mas somente os esclarecidos e de boa vontade
terão condições de captar. Terceiro, que essa transição é coletiva e, portanto, o seu sucesso depende da soma das contribuições individuais de seus habitantes. Cada um dos tijolos que sustentam a grande edificação. E por isso, Fenelon diz que não há desculpa para dizermos que somos insignificantes ou pequenos demais para influir nesse cometimento que afeta a todo o nosso orbe, incluindo ambas as coletividades, a encarnada e a desencarnada. E, finalmente, o que o Espírito Amigo assevera no final: a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Isso nos dá uma ótima oportunidade de voltar à parábola que nós acabamos de analisar. Quem prestou atenção, reparou e de repente até estranhou a recusa das virgens prudentes em ceder o seu azeite de que dispunham para as outras. E o que significa isso, gente? Isso significa que ninguém consegue transferir as suas virtudes e nem os seus conhecimentos para o outro, pois os progressos moral e espiritual, eles são individuais. Ninguém evolui para o outro, ou seja, nós não podemos passar pelas provas que cabe ao outro atravessar. Cada um deve se esforçar para adquirir o seu aperfeiçoamento e assim o coletivo também se beneficiará. E, finalmente, chegamos ao grande final da exortação de Fenelon, quando ele encerra a sua instrução conclamando-nos. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Então, gente, a nova cruzada, segundo Fenelon, não será mais a da guerra, da intolerância contra os seus semelhantes, como nós citamos no início da nossa exposição, mas a que busca a paz universal, começando pela conquista da paz interior em si mesmo. Para caracterizar os apóstolos dessa nova cruzada, ele usa a figura de São Bernardo, que foi um abade francês que viveu e foi canonizado no século XII, tendo em vida sido encarregado pelo Papa de pregar e empreender a segunda grande cruzada no Oriente Médio, e que acabou fracassada. Os novos São Bernardos são convocados a trabalhar em favor da paz em todo lugar, a começar pelos nossos lares, com nossos vizinhos, com os nossos companheiros de trabalho ou de qualquer instituição que nós estejamos, em qualquer outra atividade, ligando-nos dessa forma, pelo pensamento e sentimento, aos habitantes e governantes de nosso país e de todas as demais nações, para que aprendamos a conviver na compreensão e respeito, na diversidade de ideias e opiniões, transformando a Terra em um mundo melhor, mais justo e mais prazeroso. Uma reflexão tão importante nesse momento que nós vivemos. Bem, meus irmãos, essas foram as nossas reflexões dentro do tempo que nós temos disponível. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ficou bastante claro da mensagem de Fenelon a nossa importância como indivíduos que estão em processo de evolução, nessa transição planetária, para nós chegarmos às portas da nova era e sermos dignos de entrar, como foi apontado por Jesus, no simbolismo da parábola das virgens. Não é preciso nós fazermos grandes coisas, nós não precisamos ser celebridades. Cada boa palavra, cada bom pensamento é um ponto de vibração luminosa, capaz de atrair outro e se propagar indefinidamente. Assim, a energia da Terra se transforma. O bem, a paz, a prosperidade, elas naturalmente se multiplicam. A gente sabe que tem muitas outras energias envolvidas, mas é baseado nessas que precisam ser multiplicadas nesses termos
é que nós teremos essa revolução. Lenta, talvez. Então, é assim que vai ter início essa nova era, que, como foi visto, não tem uma hora e lugar, que só Deus sabe, para continuar sendo duradoura, porque alicerçada em valores eternos. Isso é possível. Então, tenhamos fé em Deus e façamos a nossa parte. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Um abraço. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Jesus, Mestre de Luz, nossa reunião vai terminando e agradecidos estamos por tamanha oportunidade. Não sabemos nem mensurá-la. Agradecidos estamos também pelo estudo do Evangelho que nos foi ofertado nesta noite. Mais um momento de boas reflexões para nós. Mais um momento em que esta bússola renovadora que é o Evangelho para pontuar os nossos pensamentos e atitudes. E assim, vamos nos renovando a cada dia, a cada vez que estudamos o Evangelho e, com afinco, apreendemos aquelas lições, vamos vendo tudo melhorar para nós e para aqueles que convivem conosco. E essa é a intenção do Evangelho, promover em nós uma grande reforma íntima, para que façamos brilhar a nossa luz. Recebemos tanto nesta noite e nem percebemos o que recebemos, mas que todos nós possamos ter uma semana de luz e de paz, com boas vibrações. Mais uma vez te pedimos que leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai Maior. Agradecidos também estamos ao concurso da espiritualidade, que sempre está conosco neste belo trabalho. Obrigado por tudo, Mestre. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por encerrada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que as tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco hoje e sempre. E sempre, Mestre, sabemos que elas estão. Estamos ainda no grande trabalho, envidando esforços para vibrarmos na tua face. Graças a Deus.